Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Senhor abençoe mais um culto de celebração. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite reunidos para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós possamos colocar diante dele as nossas expectativas, as nossas esperanças e crendo que a vitória vem do Senhor. Amém? Eu gostaria que você que está aí nesse momento pudesse compartilhar conosco esse texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim na minha tradução: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Repita assim comigo esse trecho, diga: porque quando estou fraco, valeu como ensaio, vamos de novo, diga assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus, irmãos. Paulo aqui, falando aos Coríntios, ele fala sobre um espinho na carne, que ele já tinha orado 3 vezes e Deus não havia retirado dele aquele espinho. E aí ele entendeu que a graça do Senhor bastava na vida dele. É claro que quando esse texto foi escrito, os tempos eram bem diferentes dos atuais. Mas uma coisa, o cristão se assemelha àquela época de hoje. Só pelo fato de você ser cristão, ser crente, ser justo, procurar ser justo, ser íntegro, ser fiel, você já se diferencia das demais pessoas. E muitas vezes isso incomoda muita gente. Muitas vezes você não sabe por que é perseguido no teu trabalho. Alguns dos irmãos aqui que já tiveram cargo de chefia aqui, sabem o quão difícil é, porque o comum das pessoas é se corromperem, muitas vezes com propina, mas o cristão, ele tem uma conduta, é que em Cristo Jesus, ele dá um testemunho diferente. E só em você ser honesto e procurar se desviar do mal numa geração como essa, você já é olhado de forma diferente. Porque o comum é ser corrupto, o comum é bajular, o comum é puxar o saco para conseguir alcançar algo na sociedade. Mas o cristão verdadeiro é aquele que entende que em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor. E mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo muitas vezes até execrado, como diz Paulo aqui falando, injustiçado, injuriado, ele sabe que mesmo que ele não consiga vencer aqui nessa terra, ele sabe que mesmo que ele não consiga se dar bem aqui e conquistar um lugar de destaque nessa sociedade, mas ele sabe que o lugar dele já foi preparado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga glória a Deus por isso. Então, eu quero te dizer nessa noite, que assim como os cristãos foram perseguidos naquela época por pregar a palavra, por pregar o evangelho aos gentios, a toda criatura, hoje
também só pelo fato de você ser uma pessoa que se desvia do mal, que muitas vezes você não aceita suborno, ser uma pessoa justa no seu local de trabalho, na sua comunidade, isso já é motivo para te detestarem, para te odiarem, porque você não está deixando o sistema te corromper, você não está permitindo que esse sistema corrupto que está, ele te tire do foco que é Jesus Cristo. Então, a palavra nessa abertura do culto para as nossas vidas é: persevera, mantém o foco no autor e consumador da nossa fé, porque assim talvez nós não vamos agradar muita gente aqui nessa terra, irmãos, amém? Mas eu digo para vocês que o Senhor Deus já preparou um lugar, e muitas vezes o teu galardão será precioso aos olhos do Senhor. Fica de pé nessa noite, vamos orar a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz ainda em Mateus 10, 22: e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mateus 10, 22. As circunstâncias desse mundo não podem nos atrapalhar e nem nos tirar do foco, que é a presença do Senhor. E o Senhor nos renova. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja, conscientes que somos fracos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que a tua graça nos basta, Senhor. Não devemos buscar a aprovação desse mundo, não devemos querer que a sociedade nos aceite, mas nós devemos permanecer firmes e inabaláveis na tua presença. Fortalece o caído, Senhor, aquele que não tem mais forças, aquele que está fraco na caminhada, porque o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos levanta. Tu és a nossa torre forte, tu és o nosso amigo fiel, tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, na angústia. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará à nossa casa, mas o Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Meu Deus, que todo aquele que chegou aqui nessa noite sobrecarregado, a tua palavra diz que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, com refrigério, Senhor. Meu Deus, que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos, meu Deus, continuar esta trajetória, esta caminhada que não para aqui. Que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. E que de glória em glória, Senhor, que nós possamos ser aperfeiçoados no Senhor, até atingirmos, meu Deus, a condição de varão perfeito. Paulo dizia ainda, olhando para trás, olhando para diante de mim, esquecendo do que ficou para trás, sigo para o alvo, para alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus. Meu Deus, eu sei que muitas são as tribulações que vêm sobre a tua igreja, sobre o teu povo.
Estamos vivendo os últimos dias. E às vezes os problemas querem nos sufocar. Mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, porque Tu és um Deus poderoso. Tua palavra diz que Tu és onipotente, Tu tem todo o poder. E que o Senhor Deus venha nessa noite, meu Pai, abençoar esse culto, abençoar a Tua igreja, o louvor, a palavra, o ofertório, o culto de crianças, a recepção dos irmãos, cada ritual, meu Deus, desta reunião, nós apresentamos ao Senhor. Que seja tudo feito para o Teu louvor e para a Tua glória. Que não saia nada de nós mesmos, Senhor, mas que o Senhor possa dirigir cada momento. Em nome de Jesus nós consagramos a Ti esta reunião, Senhor, e Te damos todo o louvor. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, para Ele, para a glória dEle. Exalte o nome dEle. Graça Te damos, Deus, por estar neste lugar essa noite. Quem crê que o agir de Deus vai acontecer nessa noite, diga amém. Agora diga assim, se você acredita e se você sabe que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo neste lugar, você vai dizer essa noite: Santo Espírito, diga assim, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Mais uma vez, Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, faça morada em nossos corações. Nós estamos aqui para receber mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. E hoje nós queremos dizer: Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Declare isso a Ele. Diga que Ele é bem-vindo. Inunda os nossos corações, Jesus. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nós queremos ser inundados por Tua glória, Jesus. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, que Tu estás aqui essa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua doce presença, Jesus. Tua presença, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo
da tua igreja, Senhor. Atenta os teus olhos, Deus. Atenta os teus ouvidos, Senhor, ao clamor, à oração, ao cântico que é feito nesse lugar. Que nós nessa noite possamos nos alegrar em uma só voz naquele que vive e reina eternamente. Porque não há nada que se compare a Ele. Não há nada que se compare a Ele, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós cremos no Deus que vive e reina para todo sempre. Vamos celebrar o Senhor. Aleluias. Celebra o Senhor com suas palmas. Celebra o Senhor com sua voz. Minhas lágrimas enchem os teus olhos. Meu clamor está escrito no teu livro. A ti celebramos, Senhor. Cante assim. Minhas lágrimas enchem os seus olhos. Meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Espero em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Agora nós vamos consertar essas palmas, assim, lá em cima. Todo mundo junto comigo. É pra ti, Jesus. No início. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Lá em cima, todo mundo, diga que você adora Ele. Você, essa noite, vai se alegrar na presença do Senhor. Com as palmas. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Só a igreja com as palmas. Cima, assim, ó. Rei de toda a terra, Jesus. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aplaudam o nome do Senhor. Glória a Deus.
Nós pertencemos a Ti, Jesus. E é isso que nós vamos declarar essa noite. Que nós somos Teu. Que a nossa vida, que a nossa família está entregue em Tuas mãos. Amém? Buscando Tua verdade, amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida Te eu dou. Me coloco em Tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei. Com as palmas assim, ó. Que eu sou Teu, eu sou Teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti. És o único Jesus a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés e ergo minhas mãos, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei. Que eu Somos Teus, Jesus. Que nós pertencemos a Ti, Deus. sou Teu. Tudo o que sou, Tudo que sou está em Tuas mãos de amor. Que eu sou Teu, eu sou Teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno. Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. O Teu nome bendirei e bem alto nós vamos clamar que nós somos Teus, Jesus. Eu sou Teu. Tudo que sou, Tudo que sou está em Tuas mãos de amor. Que eu sou Teu, eu sou Teu. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei. Que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor. Que eu sou Teu, eu sou Teu. Glória a Deus. Tu és, Senhor. Tu és o nosso maior tesouro, Deus. Por isso que aqui estamos, Senhor, prostrados, louvando e engrandecendo o Teu nome. Que sabemos, temos ciência e certeza que sem Tu em nossas vidas não somos nada, meu Deus. Aleluias. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em Tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti.
sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, sem teu amor, não sei viver. Aleluia. Sem ti, Senhor, Não sabemos, não sei o que fazer. todos os dias buscarei a tua face, amado meu. Mas eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. A ti, Senhor, me atraístes com tuas cordas de amor. Envolve-nos, Senhor, envolve a tua igreja, Deus. Com seus braços, Abraça-nos, Senhor. E agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Declare isso. sem teu Amor, não sei viver sem ti, Senhor. Não sei o que fazer, todos os dias buscarei É a tua face que necessitamos, Senhor. Mas eu não posso me esquecer Que tudo que tenho e sou, eu devo. A igreja vai declarar: sem teu amor, Senhor. Cante. Sem teu amor. Aleluias. Sem ti, Senhor. Vamos cantar isso mais uma vez, todos. Sem o amor de Deus, sem o amor dele, nós não somos nada. Aleluia! Louve ao Senhor! Sem teu amor, não sei viver. sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu. Pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Tudo que tenho e que sou, que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Mais uma vez, diga isso. Que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Dê o melhor aplauso pro soberano, o redentor, o rei dos reis. Aleluias e aleluias. Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Os que nos visitam hoje, os que já são membros. Vamos compartilhar da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, do versículo 40, nós vamos ler
até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência e disse: olhe, não conte isso a ninguém. Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra ela nos leve a andar no centro da Tua vontade, nos leve a viver os Teus propósitos, porque nela, Pai, é que encontramos verdade, é nela que nós encontramos vida e direção. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse trecho da palavra do Senhor é um trecho que conta a história de um homem que se aproximou de Jesus e que ele imediatamente pediu algo ao Senhor. Jesus estava ali naquele lugar com os seus discípulos e aquele homem teve uma experiência, teve um encontro. E a gente consegue aprender, irmãos, algumas verdades dessa narrativa da palavra de Deus. A primeira delas é que Jesus, andando com os seus discípulos, ele permite a aproximação daquele homem. O versículo 40 diz que um leproso, aproximando-se dele, o suplicou, aproximando-se dele. É interessante essa palavra, aproximar-se dele, porque talvez alguns de nós aqui já sabemos que na época de Jesus, na verdade, desde a época de Moisés, a lepra, a doença, ela era uma doença que quando a pessoa tinha, ela ficava completamente isolada da sociedade. Ela não podia se relacionar mais com a sua família, ela não podia se relacionar mais com os seus amigos, porque, segundo a cultura e a tradição da época, era uma doença contagiosa. Você não podia ter nenhum tipo de contato com outras pessoas que não tivesse a doença. Era costume, quando saía-se de dentro das cidades e ia de uma cidade para outra, encontrar grupos de leprosos andando pelo deserto, por fora da cidade, porque eles poderiam andar juntos e eles já estavam expulsos daquele lugar. Então era muito comum encontrar grupos de pessoas com essa enfermidade. E a primeira coisa que eu queria que nós meditássemos nessa noite é que Jesus, irmãos, permite a aproximação daquele homem. Mesmo quando toda a lei de Moisés, mesmo quando todos os ritos, mesmo quando todas as tradições diziam que não eram ter aproximação. Tanto é que Levíticos fala muito disso. Quando o homem ele estava curado da lepra, para ele poder voltar a ter o convívio da sua família e da sociedade, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote dava a analisada e definia se o homem estava livre ou não estava livre daquela doença. Irmãos, essa doença que separava pessoas, que separava relacionamentos, que deixava marcas profundas, ela vivia naquele homem e estava ali diante de Jesus. E o interessante é que Jesus permite que aquele homem se aproxime. E Jesus não só permitia, como ele também se aproximava. Se nós olharmos em Marcos capítulo 2, versículo 17, os fariseus questionaram Jesus
perguntando por que Jesus sentava com esse tipo de pessoas. Irmãos, os fariseus eram cidadãos que se sentiam muito bons, né? Eles eram os camaradas que se sentiam os perfeitos. Eles eram a classe da religião que se sentiam o santo dos santos. Aqueles que não tinham erro, aqueles que não tinham falhas, aqueles que não tinham nada que pudesse desabonar a conduta diante de Deus. Aí vem Jesus, em Marcos 7, 2,17 diz: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. E a primeira coisa que eu queria que nós orássemos, irmãos, nessa noite: Jesus permite que nos aproximemos, por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente tenha algo que nos afaste de Deus, que é o pecado. O pecado nos distancia de uma maneira silenciosa. O pecado nos distancia de uma maneira sutil, a um ponto que quando eu paro para pensar, eu não consigo mais me aproximar de Deus. O pecado é algo ruim na vida do homem e da mulher. O pecado é algo que vive na carne humana, por enquanto, por um tempo, mas que nós precisamos entender e reconhecer que precisamos de médico. O pecado afasta, o pecado entristece o coração, o pecado enrijece a nossa vida. O pecado, ele nos deixa frios, ele nos deixa insensíveis à voz do Senhor. E a gente acha que eu não preciso estar perto ou buscá-lo. Porque talvez o fariseu, ele não achava que tinha doença, ou ele não achava que precisava de médico, não era isso. Na verdade, ele podia até achar, mas ele precisava tão quanto aquela prostituta que queriam apedrejá-la. E um detalhe em Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus te chama, meu irmão. Jesus, ele permite a aproximação independente do teu estado. Jesus, ele permite que você se aproxime dele independente da tua situação, não importa. Não importa por onde você passou, o que você fez, o que você está pensando agora sentado nessa cadeira. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados. Talvez você saiu de uma igreja para outra, talvez você saiu de um relacionamento para outro, talvez você saiu decepcionado com tudo, com todos, com o sistema religioso, talvez você saiu decepcionado. Mas eu queria te fazer um convite nessa noite de domingo e te dizer: olhe para Jesus, se aproxime de Jesus, porque Ele te chama e Ele jamais vai te desamparar. Porque Ele te conhece, porque Ele sabe o que Ele tem para você. Jesus sabe, irmãos, Jesus sabe por onde você tem passado. E muitas às vezes o diabo colocar no nosso coração que nós não somos merecedores. Olha, tu, de novo, esse negócio de crente de novo. E o diabo, irmãos, quer semear isso na nossa vida, mas eu queria lhe dizer e lhe desafiar
a não dar ouvidos para as coisas do diabo, não dar ouvidos para a nossa carne, para que a gente possa chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero estar perto de Ti. O Senhor já me chamou, o meu foco precisa ser o Senhor. Eu estou tão cansado. Irmãos, cansamos por vários motivos. Mas o principal motivo, muitas vezes, do nosso cansaço é quando o nosso foco, escute isso, não está em Jesus. Cansamos das pessoas porque o nosso foco não está em Jesus. Cansamos do mundo porque o nosso foco não está em Jesus. Desistimos das coisas porque o nosso foco não está em Jesus. O desafio é nós orarmos e falar: Senhor, que eu me aproxime de Ti todos os dias. Que eu, ao acordar, antes de tomar o meu café, eu me aproxime de Ti. Que eu, ao levantar e a pôr os pés no chão, que eu me aproxime de Ti, porque esse é o desafio da minha vida. Cantamos aqui: algo te peço, e é o que anseio no meu coração, eu desejo sempre estar em Tua presença. Irmãos, a vida cristã, ela é constante. A vida cristã, o de hoje não vale para o amanhã, o de amanhã não vale para o depois. Você que decidiu ter uma vida cristã, você precisa todos os dias decidir estar perto de Jesus. E não há algo que a gente possa entregar, um amuleto, para dizer: olha, coloque isso aqui dentro da tua bolsa, que tu vai estar perto de Jesus. Não, não há. Quando Jesus estava pregando e falando que Ele era o pão vivo que desceu do céu, que eles deveriam comer da carne, porque o sangue vai ser derramado, Jesus estava ministrando uma palavra ali teológica sobre a vida eterna. Muitos discípulos foram embora. Aí uns discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, maneira o discurso, porque tem muita gente indo embora. Jesus olha para eles e fala: se vocês quiserem ir também, vão. E um discípulo olhou para Jesus: Senhor, para onde iremos? Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, às vezes entendemos cedo, na adolescência, na infância, às vezes entendemos na fase adulta, às vezes entendemos na velhice, mas um dia vamos entender que só Jesus é Deus, e que sem Ele nada pode acontecer na nossa vida. E tudo que acontece na nossa vida sem Deus não é algo que glorifique a Ele. E que nós possamos entender que Ele permite essa aproximação, que Ele chama: vinde a mim, que o leproso se aproximou. E em segundo lugar, além de Jesus permitir a aproximação, em Marcos 40, capítulo 1, verso 41, logo depois, ele diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Irmãos, o que me chama a atenção nesse versículo é Jesus se enche de compaixão sobre aquela vida. A compaixão de Jesus é algo que Ele vive na prática, ao ponto dele morrer no nosso lugar. A compaixão é sentir a dor junto. É quando você se coloca no lugar da outra pessoa e você sente a dor que ela está sentindo. Você sente aquela paixão junto. A compaixão é quando você chora, porque aquilo também te dói. E se você for olhar na Bíblia, Cristo, em vários textos, Ele sente compaixão. Em outras traduções, esse verso poderia ser substituído por tocando em suas entranhas ou tocando em seu íntimo, sentindo compaixão. Jesus, irmãos, se enche de compaixão
porque ele sabe que podia ajudar aquele homem. Jesus sabe que pode mudar a história daquele homem. E ele se enche de compaixão. E ele sabia que aquele homem não teria a vida dele daquela forma, terminando daquela forma. E alguns textos que falam, em Mateus 14:14 diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lucas 7:12 e 13 diz: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. E por fim, Mateus 20:32 ao 34, Jesus, parando, chamou os cegos e perguntou-lhe: o que queres que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Às vezes temos compaixão, mas às vezes não conseguimos fazer além das nossas capacidades. Às vezes a minha compaixão, a compaixão humana, ela é hipócrita, porque às vezes eu me compadeço, mas eu não ajo. A compaixão, ela gera ação. A compaixão, ela gera algo em nós que faz com que a gente não aceite aquela situação para a pessoa. Jesus é o exemplo claro de compaixão, porque ele se compadecia aqui na terra com a vida das pessoas enfermas e se compadecia também com a nossa vida eterna, porque ele morreu para que a gente vivesse eternamente com Deus. Às vezes, quando a gente vai contar alguns problemas para amigos, para pessoas perto da gente, às vezes a gente começa: rapaz, eu estou com tanto problema, né? Comecei com dor de cabeça e tanta situação. Aí outra pessoa fala assim: rapaz, eu também estou com tanta dor de cabeça e estou com enxaqueca, que já há uma semana e não passa. E quando a gente está conversando, parece que é competição, né? Não existe compaixão, não é competição, irmãos. Porque eu também tenho, quando você, nasceu um caroço aqui, nasceu 2 aqui também em mim. Misericórdia. E parece que a gente está fazendo competição de quem sofre mais. Nós precisamos, se a nossa compaixão for genuína, haja. Mas eu quero lhe dizer, não da nossa compaixão, mas da compaixão de Deus para conosco. Porque Ele tomou o nosso lugar, Ele viveu a vida de Deus, Ele deu a nossa morte. Jesus se põe no nosso lugar. Jesus teve compaixão daquele homem. E em terceiro e último ponto, no versículo 41 e 42 de Marcos capítulo 1, ele diz: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aquele homem sabia que Jesus tinha uma saída para a vida dele. Ele se aproxima de Jesus, é a primeira coisa. Isso é fé, irmãos. Eu me aproximo de Jesus porque Ele tem uma saída para a minha vida, para a minha situação, para o meu problema. Pastor, é errado eu me aproximar de Jesus porque eu estou com um problema? Claro que não. Óbvio que não. O errado é a gente não aproveitar Jesus também para ser salvo. Aí eu tenho que pedir a Deus sabedoria: Senhor, eu não quero só que Tu me livre das coisas dessa terra, mas também quero ir para o céu. Aí é outra coisa. Mas Jesus, em suas compaixões, Ele teve compaixão do povo e chorou quando Lázaro morreu, porque ele morreu. Porque ele estava com problema, porque as irmãs dele estavam com problema, porque aquela viúva de Naim estava com problema, a mulher do fluxo de sangue estava com problema. Se aproxime de Jesus. Creia que Ele pode fazer algo por ti.
Aquele leproso que não podia se aproximar de absolutamente ninguém, se aproximou. Mesmo todo mundo dizendo que não era. Assim como os cegos gritaram, mesmo todo mundo pedindo para eles calarem a boca. A primeira coisa é eu me aproximar, irmãos. Não há transformação de vidas se eu não me aproximar daquele que criou a vida. A segunda coisa é que Jesus vai se compadecer. Ele se compadece, ele se enche de compaixão. E aquele leproso fala, né? Se quiseres. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus, irmãos, atendeu o clamor daquele homem. O toque de Jesus e a palavra de Jesus trouxeram a cura para aquele homem. Aquilo que era um problema sem solução na vida daquele homem, na vida daquela pessoa, ele encontrou solução na pessoa de Jesus. O que era impossível aos olhos humanos foi possível aos olhos de Jesus. A história da sua vida não precisa terminar assim, irmão. Não precisa. A história da nossa vida não precisa terminar quando a gente não tem respostas e ficamos tristes sem esperança. Hoje Jesus te chama para viver com Ele. E se Ele não purificar a lepra, pastor? E se amanhã eu acordar e a dor ainda continuar lá, pastor? E se segunda-feira começar e eu não conseguir ainda resolver? O que eu posso dizer para ti é que você deve continuar. Porque se Jesus não fizer agora, se Ele não parar a tempestade agora, se Ele não resolver o problema agora, não significa que não é Deus. Significa que Ele te quer mais perto dEle, independente da situação do agora, porque o amanhã é com Ele. Que possamos, então, entender que Ele é a solução. Que possamos, então, entender que quando Ele estende a mão em direção da nossa vida e toca as nossas feridas, nós somos curados, purificados. O leproso, irmãos, ele se aproximou e Jesus cresceu. Só que ele demonstra uma grande determinação de ir até Cristo. Como eu disse no início, para ele ficar isolado era consequência da enfermidade. Fica isolado, quando tu achar que tu está melhor, tu se mostra ao sacerdote para tu poder ser reinserido ao teu seio familiar. Era essa a ordem. Só que ele demonstra uma grande determinação e vai até Jesus. O leproso se aproximou dele. Pode parecer algo muito simples, mas eu tenho certeza que para você estar aqui hoje à noite não foi tão simples. Para você decidir hoje, para alguns, hoje eu vou para a igreja porque eu preciso de Jesus, não foi simples. O inimigo, irmãos, vai fazer de tudo para impedir a tua aproximação. Mas lembra que a palavra dele é maior: vinde a mim. Vinde a mim. A segunda coisa que aquele homem demonstra, além de determinação, ele demonstra uma profunda humildade. A Bíblia diz no verso 40 que ele se ajoelhou e ele disse assim: se quiseres. Olha que interessante. Ele não disse eu determino, ele não disse eu quero agora, ele não disse ele disse se tu quiser, Senhor. E esse texto me lembra muito o texto daquele centurião que tinha um servo que estava doente, e aí ele chega até Jesus e ele fala: mestre, o meu servo que está muito doente precisa ser curado. E aí Jesus fala: vamos até a casa.
a tua casa, e aquele centurião diz: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu também sou um homem de liderança e tenho homens sujeitos à minha autoridade. Eu digo para ele: vá até lá, ele vai, vem até aqui, ele vem. E ele conclui dizendo: manda uma palavra tua, que o meu servo será curado. E Jesus olha para aquele homem e diz: não vi tamanha fé em Israel como a desse homem. Se quiseres, se tu quiser, Senhor, tu pode mudar a minha vida, eu sei que sim. Irmãos, a profunda humildade que aquele homem demonstra, nos ensina que nós precisamos chegar diante de Deus, diante de Cristo. Nos ensina que nós não temos o controle, não sabemos. A nossa oração: Senhor, se tu quiseres, tu muda a realidade da minha vida. Mas se tu não mudar, eu vou continuar aqui, perto de ti, escolhendo o melhor lugar. Ele demonstra, além de determinação, humildade, ele demonstra também uma fé. Como nós já dissemos, se tu quiseres, tu pode me purificar. Aquele homem acreditava que Jesus podia purificá-lo. Às vezes, irmãos, acreditamos em tantas coisas, né? Acreditamos em tantos rituais modernos, rituais de pessoas que falam o que fazer para isso acontecer, ou fazendo assim você encontrará. E aí eu pensando e refletindo: meu Deus, o mundo é tão difícil, a gente tem que trabalhar tanto para ter as coisas, e de maneira que cansa, mas sabemos que é honesto, e sabemos que todo ser humano, do suor do seu trabalho, tirará o seu sustento. Mas do que adianta correr, acordar cedo, correr o dia todo, de segunda a sexta, e eu não estar próximo de ti? Do que adianta levantar e, como diz o salmista, e colocar guardas, e colocar câmeras, e colocar cerca elétrica, se o Senhor não guardar? Do que adianta eu me esforçar de sobremodo sobre as minhas capacidades, habilidades, valores no meu trabalho, se eu não estou junto a ti no meu viver? E pensando nisso, irmãos, e pensando em Jesus e o Espírito Santo colocando no meu coração que o que eu preciso está perto dele. O que nós precisamos se aproximar dele. Quando tiver o mar na nossa frente, eu não sei se ele vai abrir, eu não sei se a gente vai andar sobre ele, mas se a gente estiver perto dele, as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. Mas aquele leproso, ele ensina algo quando ele diz: se tu quiseres, eu sei que tu podes, mas eu sei que não é do meu jeito, não é do meu tempo, não é da minha forma, mas é assim como tu queres. Portanto, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós demonstremos essa fé, essa humildade. Senhor, eu não determino. Quem sou eu para determinar? Mas eu creio. Os discípulos no barco com Jesus e Jesus dormindo, você lembra dessa narrativa? E uma tempestade muito forte, e os discípulos achando que iam morrer, acordam Jesus. E Jesus vai até a ponta do barco e diz: vento e mar, aquieta-te. E o vento e o mar param imediatamente. Mas antes disso, Jesus fala para eles: homens, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Jesus sabia que eles não iam morrer ali, mas eles tiveram medo e achavam que ia morrer. Jesus sabia que ali não acabaria a história deles. Irmãos, ter medo, ser inseguro, ser ansioso, é parte da nossa natureza caída. Mas ter fé em Cristo é algo que Ele põe em ti. Então ore,
Senhor, que a minha fé sobreponha o medo, que a minha fé sobreponha a minha ansiedade, que a minha fé sobreponha a minha insegurança. A minha fé em quê? Em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A minha fé precisa estar nele, porque senão vamos continuar levantando, correndo e dormindo, e levantando, correndo e dormindo e vivendo um ciclo. Que esse ciclo, se ele for continuar na nossa vida, amém, mas que ele continue comigo perto dele. Amém, irmãos? Vamos orar. Se você puder, fique de pé. Jesus é a solução que você precisa para a sua vida. Assim como aquele leproso encontrou solução, se aproximou. Feche os teus olhos. Em nome do nosso Cristo, coloca a tua vida diante de Deus. E hoje você tem a oportunidade de se aproximar de Cristo. Hoje você tem a oportunidade de entender que Ele é a única solução para a tua vida, que tudo depende de Jesus, que tudo vem dEle. Mas agora, se aproximar dEle, ir até Ele, depende de ti. Ele aguarda a tua determinação, a tua humildade e a tua fé. Hoje é o dia que você pode dizer a Jesus: Jesus, eu não quero que a minha vida termine assim, mas que o Senhor me tome pela mão e que o Senhor me faça andar conforme a tua vontade. Adore ao Senhor com essa canção e declare a Ele: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Declare isso ao Senhor. Se a tempestade, se ela me alcançar, se aproxime dEle, fale para Ele: és o meu abrigo. E se até mesmo o mar, Senhor, se o mar me submergir, Tu, ela te traz à tona, e traz à tona pra respirar, e te faz andar, irmão, aleluia, sobre as águas. Declare: Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos dizer do início: se o sol se pôr, Senhor, adore. Se o sol se pôr, oh Deus, Tu sempre serás, Pai. Declare isso, irmão. Se a tempestade vier, se a tempestade me alcançar, Tu és o meu abrigo, meu abrigo. Se o mar, Senhor, se o mar me submergir, me traz à tona pra
Aleluia, Deus, Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Só a igreja, bem baixinho, vai dizer: Tu és, Senhor. Tu és o Deus a mim. Declare isso a Ele. Declare: Tu és o meu dono. Tu és, Senhor. Tu és a minha canção. Tu és o meu louvor. Declare isso. Aleluia, Jesus. Põe a mão no teu coração, meu irmão. Vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus e fala: Senhor, eu me aproximo de Ti hoje, Pai. Eu me aproximo de Ti hoje, Pai. Eu quero estar perto de Ti, Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo toque na minha vida. Que o Teu Espírito Santo tire de mim toda vontade de estar distante. Que o Espírito Santo, Pai, renove, Pai, a minha vontade de querer estar na Tua palavra. Que o Espírito Santo renove, Pai, dentro de minha vontade de querer estar em oração contigo todas as manhãs, Te apresentando o meu dia, Te apresentando a minha vida. Meu Deus, humildemente aquele leproso se prostrou e declarou: Se quiseres. E o Senhor declarou: Eu quero. Oh Deus, o Senhor quer, Pai, o melhor para a Tua igreja, para as Tuas filhas e para os Teus filhos. Eu sei que Tu desejas o melhor. A Tua palavra diz que o Senhor deseja o melhor para aqueles que são Teus, Pai. Porque nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o Senhor que é bom. Abençoa o Teu povo, Pai. Que o Teu povo quebre as barreiras, Pai, do pecado, as barreiras, Senhor, da maldade, as barreiras, Pai, da carne, da frieza, do diabo, e que o Teu Espírito Santo renove a nossa vida, Pai. Que nós possamos nos aproximar de Ti, Jesus. Nos aproximar de Ti, Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Fala para Ele, hein? Fala para Ele: eu quero me aproximar de Ti, Jesus. De maneira prática, na Tua palavra, lendo, orando, Te buscando, pensando no Senhor. Meu Deus, que a Tua compaixão nos alcance. Que o Senhor mude a nossa sorte, como o Senhor mudou a sorte daquele leproso. Enche a nossa vida de alegria e de humildade para Te pedir: se quiseres, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarda no teu coração essa palavra e lembra que o melhor lugar para eu e você estarmos é aos pés de Cristo. Não existe lugar melhor. Eu sei que não é fácil. As pessoas vão chegar para você e falar: Senhor, não te incomoda eu aqui na cozinha preparando tudo e Maria sentada aí nos teus pés? Aí Jesus vai olhar para as pessoas e falar: ei, para tu que tu está fazendo, uma é suficiente, mas ela escolheu a melhor parte. Que possamos escolher o melhor lugar, amém, irmãos? Para nós estarmos, que é perto dele, que somente ele é que nos guia, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, e você vai ter oportunidade de entregar a ele os seus dízimos e as suas ofertas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito. Gigante. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor. Eu que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
Aleluia, irmãos. Vamos então, para finalizar o culto, passar a programação da semana. Na próxima terça-feira, 18 horas, a gente tem aqui o encontro de oração. Os irmãos que puderem estar para buscar a presença do Senhor aqui com a gente, a partir das 18 horas, já estaremos aqui reunidos. Quinta-feira, o encontro de fé e doutrina, 19h30. 19h30 na quinta-feira. E a partir dessa semana vai começar os cultos nos lares. Então, se tem alguma família que vai querer um culto na sua casa no sábado, vai ser sempre no sábado. Procura o irmão José Coca, ele vai fazer aí a programação, a sequência, para que você possa estar recebendo um culto no lar nos próximos dias, nas próximas semanas. Após o culto, já procura ele aí, ver um dia do sábado do mês para encaixar esse culto. E no domingo pela manhã, hoje foi uma bênção aqui, muitos debates, Hoje aqui foram travados muitos debates, muitas discussões, mas foi uma bênção. A EBD, 9 da manhã. E à noite, o culto de celebração a partir das 18 horas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo. Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra, te louvando, exaltando o teu nome, assim como diz o profeta: buscar-me-eis e me achareis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, que o Senhor Deus possa abençoar a nossa semana. Senhor, que tu possa ir à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Derrama da tua paz sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Derrama da tua misericórdia e da tua graça sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Derrama da tua prosperidade, Senhor. Meu Deus, é aquilo que nós não podemos resolver, que o Senhor possa resolver por nós, Pai. Nós te agradecemos e consagramos essa semana a Ti, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor, e que você possa ter a melhor semana da sua vida. Que o Senhor possa ser contigo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.